130 cavalos num carro compacto. É assim o conjunto do Citroën C3 essa versão agora é equipada com motor 1.0 turbo. Agora, será que essa aqui é uma versão esportiva? Muita gente diz que esse aqui é o substituto do Up TSI. Olha, de antemão eu já digo que não tem nada de Up TSI nesse C3, especialmente quando a gente fala em termos de comportamento do carro. Ele continua sendo um C3, não que isso seja ruim. Porém, a gente precisa entender um pouco de qual a real proposta desse carro. Ela é uma versão topo? Sim, mas não é uma versão esportiva e a gente vai te mostrar nesse vídeo. A parte dianteira ganhou uma receitinha para ele ficar mais bonito. Agora, preserva aqui na parte de cima essa grade com o duplo chevron e essa grade aqui cromada, igual a versão Fuel e a Fuel Pack tinha antes, com o DRL do carro concluindo as linhas aqui da grade. O farol principal é halógeno, mas essa versão traz de série o farol de neblina. E aqui na moldura do farol de neblina a gente tem esse aplique em azul, e esse aqui é um equipamento de série, porque antes a versão Fuel Pack 1.6 tinha farol de neblina, mas esse detalhezinho aqui era acessório. Tinha de outras cores também, aqui vem em azul. Segue aqui o desenho do C3 com essa porção do para-choque sem pintura, exatamente para que você possa esbarrar talvez em algum lugar e ele não trazer problemas. Isso aqui vai muito da ideia, né, de ser o hatch com a atitude SUV que a Citroën propõe. Olhando pela lateral, a gente encontra a roda de liga leve, é aquele mesmo desenho do Citroën C3 que a gente tem aquela roda 15 polegadas, aro 15, porém aqui, ao invés dela estar diamantada, como na versão anterior Fuel Pack, ela está em preto. Essas molduras aqui nos paralamas, segue também essa moldura plástica na parte inferior do carro e conclui ainda lá no paralama traseiro. Destaques que são exclusivos aqui do C3 a gente tem esse embleminha aqui, um emblema em alto relevo, bem bonitinho por sinal, ficou de bom gosto, espelho pintado em preto e aqui o adesivo na parte inferior da porta, que inclusive tem esse detalhezinho inferior, esse friso menor aqui em azul. Quando a gente olha para o C3 todas as combinações de cores que ele tem são bitom. Então, esse aqui é o branco com teto preto. A gente tem também tons de cinza com teto preto. Então, ele sempre vai ter essa porção da carroceria aqui, a parte superior em preto. E ainda aqui apliques foscos, esse também aplique aqui na coluna da porta e conclui aqui na parte de trás. E aqui mais um detalhe em azul e um outro aplique em preto. E esse preto ele é um preto metálico, né? A gente sabe que os pretos do Citroën são metálicos. Mas o conjunto, a ideia aqui é exatamente de ter um carro mais descolado, um visual um pouquinho diferenciado, um visual mais jovial. E a Citroën foi bastante feliz quando conseguiu encontrar esse desenho aqui para o C3, porque ele de fato ficou mais interessante, tem um apelo um pouco mais legal. E olhando para cá, para a parte traseira, a gente consegue encontrar aqui no teto as barras. E como eu te mostrei ali em detalhes, olha só, esse aplique que tem aqui na coluna, ele é em adesivo, então isso deixa o visual um pouco mais interessante. Agora, para você saber se se trata de um C3 turbo, a única coisa que vai denunciar muito essa ideia do motor turbo tá aqui, ó, nesse aplique Turbo 200 que a gente tem na porção esquerda da tampa. Porque fora isso a receita segue a mesma. A gente tem a mesma lanterna incandescente, a gente também tem aqui embaixo o olho de gato no para-choque e essa porção aqui sem pintura que fica interessante exatamente para que você não esbarre em nenhum lugar. Esse carro aqui, ele também tem a câmera de ré aqui em cima da placa. Agora tem um detalhe que todo Citroën C3 tem, olha só, a tampa traseira fica exatamente rente à linha do para-choque e não tem sensor de estacionamento nesse carro, nem de série nem opcional. Poderia vir opcional, porém aqui faz falta o sensor exatamente para que você não esbarre a tampa do carro em algum objeto na hora de fazer uma manobra em ré. A abertura do compartimento de bagagens é elétrica, feita aqui pelo centro da tampa, destrava de forma elétrica. Então aqui a gente já vê esse espaço de porta-malas. É um porta-malas muito bom para um hatch, são 315 litros, um porta-malas fundo inclusive, que eu colocando minha mão aqui, ela desaparece por completo. Fora isso, todo ele forrado aqui em carpete. Eu tô vendo aqui ganchinhos para pendurar alguma coisa, moldados, mas como o plástico aqui, ó, não é muito firme,
Então não dá para você pensar que você vai carregar muitas garrafas aqui penduradas, porque senão ele pode quebrar. Mas fora isso, para um carro hatch compacto, é interessante esse desenho porque o porta-malas atende super bem. Agora aqui a tampa, ela só tem revestimento aqui, ó, na porção que esconde o motor do limpador de para-brisas, porque fora isso não tem revestimento. Antes da gente entrar, deixa eu te mostrar a chave do Citroën C3 já com o novo logo da Citroën. E agora é uma chave canivete. Acabaram aquelas chaves simplesinhas que não tinham, por exemplo, aqui esse desenho canivete, aquela chave que era até difícil de você botar num chaveiro, porque aqui a presilha era ruim. Então aqui o que a gente tem? Comandos para abertura e fechamento das portas. O carro destravado, eu dou um toque aqui no botão, ele trava as portas, eu pressiono e seguro o botão e ele vai levantar os 4 vidros de forma automática. Então, levanta no segundo toque. Quando a gente abre aqui, a gente encontra aquele acabamento no padrão do Citroën C3. Então, aqui ó, nada de tecido refinado, tudo em plástico, na ideia mesmo de ser um carro mais simples. Não muda nada nesse acabamento aqui em relação aos outros C3 que a gente já conhece. Só o trinco da porta é que tem esse aplique num tom um pouco diferente. Os tapetes desse carro são legais porque eles têm o emblema C3IU, isso vem de série no carro. Esse aqui tá com essa soleira nas portas, também fica mais bonitinho. E aqui o banco tem o revestimento premium que a Citroën chama, que é esse material aqui em couro sintético com as costuras no tom azul. Tem um aplique em tecido aqui e um aplique diferenciado de cores nessa outra porção. O volante ele é revestido nesse material sintético também. E aqui no lado esquerdo a gente tem umas situações. A regulagem do espelho retrovisor, botão para travamentos de portas, botão para trancar o vidro traseiro e o botão Sport. Só que esse botão Sport fica escondido aqui atrás do volante. Quando você está dirigindo o carro, você não enxerga o botão Sport que está nessa posição. Isso é ruim. E já teve situações que eu vi trancar o vidro atrás ao invés de apertar no botão Sport. Então, esses controles aqui mostram um pouco do projeto mais simplificado do C3, que não leva tanto em consideração a questão da ergonomia. E aqui aquele volante clássico que a gente já conhece, né, do Citroën C3. O painelzinho não mudou, segue sendo esse cluster aqui, simples, sem contagiros, apenas com o essencial de informações. Então aqui a gente encontra lá na esquerda o marcador do tanque de combustível, aqui na direita o marcador da temperatura do carro, as informações do computador de bordo, o velocímetro e o indicador aqui da marcha posicionada. E aqui nesse botão aqui, nessa lingueta, a gente apertando, a gente vai ter ali as informações do computador de bordo. Então, aqui é a autonomia do carro, aqui o odômetro total, aqui o odômetro parcial trip A, o trip B e ainda de volta aqui para o computador de bordo na média de consumo médio, né? O consumo médio do carro. A gente percebe que ele não tem aqui marcação de consumo instantânea, também não tem possibilidades de mais de uma marcação de consumo. É um computador de bordo bastante simples e o próprio painel também. Olhando para o painel em si do carro, a gente tem esse aplique aqui em tom azul, ele acompanha porque chega até aqui o outro lado, apliques nas molduras dos difusores, porém é tudo plástico, né? Aquele material rígido que a gente já conhece do Citroën C3, que tá, né, naquilo que a gente já espera desse carro. Aqui nessa porção inferior, nessa versão IU, tem um aplique cinza, isso aqui é diferenciado porque as outras versões não tem, e aqui as saídas do ar-condicionado. Comandos do ar-condicionado aqui também são interessantes, porque eles têm uma manuseabilidade que é boa, que é tranquila, né? Não arrasta plástico, né? A gente até se surpreende porque imagina que ele não seja tão bom. Agora, no 1, né? Andando com ele no 1, a gente já tem um sopro forte de ar para cá para dentro e já consegue ouvir um pouco do ruído. Não falei ainda dos comandos do volante, a gente só tem aqui integração com a mídia, então não tem controle de cruzeiro nesse carro, embora ele seja automático, não tem controle de cruzeiro. A integração com a mídia aqui do C3 se dá por esses botões, você avança ou reduz faixa aqui, volume
e faz a busca. E aqui o Citroën Connect, porém essa tela aqui, ó, bastante larga, a gente tem aqui a posição para o rádio, eu posso voltar para a tela, tenho conexão com o telefone, Android Auto, CarPlay não tá, porque só tá o meu Android Auto aqui. Quando tiver mídia USB ou áudio Bluetooth, ele vai habilitar essas funções. Gerenciar aqui os dispositivos, então tenho para adicionar telefones, enfim. Posso voltar para cá, para a tela, e ainda tenho possibilidades de configurações, idioma, restaurar, padrão, enfim, né? Aqui aquelas configurações mais simples sobre o carro. Voltando para cá de novo nas configurações, um pouco de tela, né? Exibir a hora e a data, o brilho da tela, se a gente quer um pouco menos de brilho, por exemplo, a gente consegue fazer essa regulagem por aqui. O gerenciamento, né, de telefones, questões de áudio, posição para frente e para trás, ou equalização, volume, configurar o volume associado à velocidade, e ainda tenho aqui relógio e também algumas configurações de alertas do veículo. Agora, fora isso, não tem mais nada. Então a gente percebe que aqui não é aquela central Uconnect que a gente tem nos modelos da Fiat e da Jeep. Essa central aqui ela tem menos funções, mas tem o essencial. E ainda nessas versões aqui, a gente também tem a câmera de ré. Então, quando a gente engata a ré, a gente tem aqui a câmera. Porém, olha só, virando a direção, a gente não vê a linha de guia mudar lá. Então, ela é uma linha de guia fixa. E não é uma câmera assim com muita qualidade, porque se a gente for dar ré, por exemplo, olha só, a gente percebe o seguinte, ó, que a qualidade da imagem ela não é muito boa assim quando a gente está operando com a câmera de ré. Em termos de posição do motorista, segue aqui nesse Citroën C3 aquela mesma ideia das outras versões. Para que ele se diferencie do 208, qual é a ideia aqui? Te colocar numa posição mais alta, mais cadeirinha da vovó, totalmente o oposto do seu primo, vamos dizer assim, de grupo de montadoras, porque lá, né, Peugeot e Citroën são da Stellantis, e as propostas dos dois carros, embora sejam hatches, são totalmente diferentes. Aqui o banco fica numa posição elevada, se você gosta de dirigir alto, você se encontra muito bem, e você vê também aqui por cima, né, o para-brisa vê por cima da primeira metade, eu vou explicar melhor quando for dirigir. E o volante também, muito simples, muito fácil, correto, né, a visualização. Na parte de trás a gente encontra bastante espaço aqui nesse Citroën C3. Agora a porta, claro, se não tinha tecido lá na frente ou algum material suave ao toque, aqui também não tem, segue aquele padrão em plástico. O interessante é que ela abre próximo aqui, ó, dos 90 graus, não tanto quanto outros carros, mas ainda assim facilita o acesso à entrada e à saída. Segue aqui, ó, mais um tapetinho ali com o bordado U e o revestimento dos bancos. Aqui, claro, aqui não tem diferenciação de tom, é tudo preto, ou esse aplique em tecido aqui. Mas é um bom revestimento ainda assim. Sentado aqui, olha só, porta fecha fácil e tem uma batida bem interessante para esse tipo de carro. Não é aquela batida suave de modelos sofisticados, mas ela está de acordo com a proposta. E aquela ideia da cadeirinha que a gente assenta lá na frente, repete muito aqui atrás no C3. Então você vê o para-brisa e a parte da frente do carro por cima dos ombros do motorista e do passageiro. Isso é uma posição interessante de quem anda aqui atrás, porque consegue acompanhar o que está se passando na rua. Agora, a movimentação de pés aqui é excelente, consigo colocar o pé bem para baixo do banco da frente, e como o banco é mais alto, você não usa tanto espaço longitudinal do carro e não precisa colocar o pé lá no fundo do banco. Então, por conta disso, a própria movimentação de pés aqui já fica correta. O banco não é tão anatômico, mas está bem de acordo com a proposta e você se sente bem. O único detalhe é que o assento não ocupa toda a porção da minha coxa aqui. Então, sobra a perna até o joelho e falta assento. Uma estratégia que as montadoras têm colocado nos últimos tempos para darem mais espaço entre o banco e o assento, porém, claro, reduzindo a área de contato da perna com o assento do carro. De volta aqui na frente para a gente conversar um pouco sobre os equipamentos que esse C3U tem. Os 4 vidros elétricos com simples toque para abertura, a gente também tem a direção elétrica, o sistema de mídia de 10,2 polegadas, mais o câmbio automático. Esses aqui são itens de série. A posição dos vidros dos bancos traseiros é que é um pouquinho ingrata, porque ele fica aqui, olha só. Então, mesmo o passageiro lá de trás precisa esticar o braço até aqui para poder mexer nos vidros elétricos. É um detalhe que acompanha o C3 desde o início da sua produção. Agora tem mais detalhes.
ar-condicionado também é de série aqui nessa versão, assim como os espelhos retrovisores elétricos que eu já te mostrei. Além disso, a gente também tem aqui no sistema de mídia 6 alto-falantes integrados e a câmera de ré que eu também já te mostrei. E a mídia tem um bom som, hein? E também esse carro tem assistente de partida em rampa para que ele não ande para trás e o controle de estabilidade. Todos esses itens são de série. Em termos de construção, essa versão U, ela recebeu alguns aprimoramentos, especialmente em relação às outras versões com motor 1.0 aspirado. E eu vou começar te explicando que a suspensão aqui traseira é bastante tradicional. É aquela suspensão semi-independente, com eixo de torção, o freio é a tambor. Aqui na frente, o freio é a disco e a suspensão é independente do tipo McPherson. Os freios desse carro foram redimensionados para poder ter uma calibragem um pouquinho mais precisa para um motor 1.0 turbo, especialmente por conta do desempenho que ele tem. Além disso, a própria direção do carro, a direção elétrica, também ganhou uma nova calibragem para esse carro, assim como a suspensão. A gente sabe que o C3 era aquele tapete voador que a própria Citroën já nos apontava. Porém, aqui ele está um pouquinho mais duro, a gente percebe isso e é importante. Agora, o grande destaque dessa versão U está aqui embaixo do capô. É o motor 1.0 turbo T200 da Stellantis, que já andou em vários modelos. Começou no Pulse, passou para a Estrada, andou e anda no 208, também chegou agora nessa versão U do C3. E tem muita coisa interessante sobre esse propulsor. Esse motor 1.0 de 3 cilindros, então ele tem 4 válvulas por cilindro, ele é sobrealimentado, ou seja, ele tem turbo, tem injeção direta de combustível e comando único de válvulas acionado por corrente. Então você não precisa se preocupar com uma eventual manutenção. Agora, ele é muito forte. Esse conjunto ele gera 130 cavalos com etanol e 125 cavalos de potência quando ele estiver abastecido com gasolina e 20,4 kgfm de torque com qualquer um dos dois combustíveis. E a aceleração de 0 a 100 desse carro, ela é muito vigorosa e digna até de alguns esportivos. Ela acontece em 8,4 segundos graças a esse conjunto propulsor aqui. Mas não para por aí, tem mais sistemas que são bastante interessantes nesse 1.0 turbo da Stellantis. Eu estou falando aqui do sistema Multi-Air. O sistema Multi-Air é a variação no momento da admissão no comando de válvulas. Então esse aqui é o Multi-Air 3. O que este carro faz? Ele altera o tamanho da abertura das válvulas e o tempo da abertura das válvulas exatamente para acompanhar a tocada do motorista. Se ele estiver demandando performance, essa válvula abre mais por mais tempo e coloca mais combustível dentro do motor e vai entregar desempenho. Porém, se essa tocada ela for suave do condutor, ele vai abrir a válvula por menos tempo, por um tamanho menor, colocar menos combustível e entregar mais economia. Esse sistema Multi-Air está presente nesses motores T200 aqui da linha da Stellantis e ele vem se mostrando bastante eficiente e interessante exatamente para poder te entregar um carro com desempenho e também com economia conforme o que você precisa. E acoplado com esse motor, como em todo o conjunto 1.0 turbo na linha da Stellantis, aqui a gente tem a caixa do tipo CVT. Então é uma caixa automática, continuamente variável, com um câmbio que simula 7 marchas, porque ele tem 7 combinações prévias. Quando a gente roda na estrada, a gente percebe ele chegando numa combinação de marcha e passando para outra. Então ele não dá aquela ideia de aceleração infinita sempre com giro alto, não. Aqui o Citroën C3 consegue fazer a simulação de marchas e entregar uma experiência um pouco mais interessante quando a gente compara com aqueles CVTs mais antigos. É o padrão dessa caixa da Fiat e a gente vai poder experimentar um pouco do que ele nos oferece a partir de agora. Começando o nosso percurso aqui com o C3, agora então com a chave canivete, que eu já te mostrei ali fora. Então, só nesse manuseio aqui ela já é melhor, ela já tem mais área para a gente poder pegar, para poder arrancar com o carro. Marcha naquele desenho padrão, né? O comportamento aqui do câmbio também fácil de manusear. Começando aqui pelas ruas de bairro, a gente já vai perceber o quanto essa suspensão do C3, ainda que ela tenha evoluído um pouco, olha só, ela ainda é mole, né? Ainda é macia. E quando a gente passa aqui, ó, por buraco, por exemplo, ó, ela tá um pouco mais dura e um pouco mais rígida em relação à suspensão do C3 que a gente já conhece. Porém, o soco inicial ele é um pouco maior do que o padrão, né? Ele nos dá uma batida um pouco maior no início da suspensão
e ela acaba sendo mais curta no fim da suspensão. Então, com isso, você tem um impacto inicial um pouco maior e que você sente aqui dentro do carro. Agora, ó, no semáforo, pressionando firme no acelerador, esse carro ganha muita velocidade. E é exatamente essa aqui a grande sacada do C3 U. Um carro que tem muita agilidade, que acelera super bem e que te tira de qualquer enrascada no trânsito. Um carro que vai te fazer arrancar na frente de qualquer outro veículo no semáforo, até porque aqui a aceleração de 0 a 100, ela acontece em 8 segundos e alguns quebrados aí. Então, exatamente por conta disso, olha só, a gente tem isso aqui, eu nem vou pisar tão fundo assim, pisei meia carga aqui no pedal do acelerador, ó, e o carro já arranca muito rápido e já faz toda a entrega de força que ele tem. A gente percebe que um pouco do ronco do motor invade para cá, para dentro do carro, e é uma característica do C3, mas assim, entendendo esse carro como um carro que tem um motor interessante, é legal da gente poder acompanhar esse ronco do motor. O que fica devendo numa versão como essa aqui é o fato do painel não ter contagiros. Então você está acompanhando o ronco do motor, está acompanhando o desempenho do carro, mas não consegue olhar para a instrumentação, não consegue acompanhar a própria instrumentação quando estiver fazendo uma aceleração com o carro. Então isso é algo que precisaria ser repensado, talvez num kit de opcionais, por exemplo, que pudesse incluir o painel digital e o sensor de estacionamento traseiro, seriam coisas que poderiam ter, claro, ok, se vai encarecer muito, mas muita gente não se importaria em pagar a mais para ter um painel digital ou um painel com contagiros aqui nessa versão. Retomando o que eu falava da suspensão, a gente precisa entender um pouco da característica aqui do Citroën C3. Essa suspensão, ela sempre foi aquela ideia do tapete voador, que ele é mais macio, não é duro, fica mais para cima, enfim. Mas a gente passando aqui, ó, na imperfeição do asfalto, a gente percebe o quanto a carroceria balança, ó, o quanto ela fica jogando um pouco ainda. Então, não dá para a gente entender aqui que esse carro, mesmo com esse motor forte que ele tem e com esse conjunto que tenha ficado muito gostoso de acelerar, ele tem uma suspensão de proposta esportiva. Não é isso que acontece aqui no C3. Essa suspensão ela ainda é muito macia. E agora, olha só, para a gente fazer curva, a direção elétrica é muito correta, ela é macia, tipo Argo, por exemplo, a gente já está acostumado com carros da Fiat. Então continua sendo aquele volante muito macio. Agora, olha só, o carro inclina, né? Mesmo numa curva, numa velocidade mais baixa, o carro inclina um pouco. Porém, aqui, quando você precisa vencer o aclive, ó, uma pressionada a mais no acelerador e você já sobe com muita agilidade, com muita rapidez. E olha, esse aqui empolga bastante, assim. Essa aceleração que esse carro ficou com esse conjunto é muito interessante. E para, por exemplo, freio motor, você ainda tem a possibilidade de troca sequencial. Posso baixar aqui para a quarta marcha, para que o carro vá segurando aqui, por exemplo, num freio motor e mantendo a velocidade. Quero que ele fique aqui dentro dos 60 km por hora. Cheguei no 60, já posso então passar de novo o carro para o drive. Mas a questão é que, mesmo usando aqui a troca sequencial, por não ter contagiros, você segue sem acompanhar o giro do carro visualmente na instrumentação. Então, o que acontece? Você fica no ouvido, né? Por exemplo, sexta, quinta, quarta, terceira, ó. Terceira marcha tá me mandando subir e o giro tá mais alto, ó. Mas eu não sei a quantas rotações ele anda, né? Então, para esse tipo de conjunto aqui, com câmbio sequencial, com trocas manuais de marcha, faz falta essa instrumentação. E aqui nessa tocada em velocidade de cruzeiro dentro da cidade, a gente segue vendo muito do que é o C3, né? Vou repetir aqui de novo a questão da suspensão, ó. Ondulação do asfalto já faz o carro jogar, né, e ir balançando, ainda que a suspensão daqui tenha sido melhorada. Mas um carro que não te coloca de nenhuma forma numa proposta esportiva de condução, você dirige alto, então eu estou olhando o para-brisa da metade para cima dele aqui. Os espelhos retrovisores são bons, meu nariz está aqui mais ou menos na reta do símbolo, está um pouco mais deslocado para a esquerda meu nariz, e o painel e o volante acabam um pouco mais deslocados para a direita. Então você não fica exatamente centralizado aqui, porém numa posição ainda correta que não te atrapalha a visualização, nem te oferece nenhum tipo de problema nesse sentido.
O que acontece aqui? Para cá, para o ar-condicionado, a gente vai fazer uma leve projeção. Para cá, para a mídia também. Não é nenhum problema fazer essa projeção, mas a gente precisa, né, apontar isso. É o padrão dos carros, é a maneira como a gente consegue se comportar aqui. O espelho retrovisor é interessante aqui porque ele me mostra todo o vidro lá atrás, então isso é um ponto positivo. Agora, não tem assistências aqui, o condutor é o dono do carro. Eu vou passar 50 km por hora aqui, ó, na faixa de pedestres elevada, e essa suspensão passa com muita folga. Claro, dá para sentir aqui que ela é mais rígida e mais dura do que os outros C3 com motor 1.0. Sim, isso é fato. Porém, ainda assim tem muita margem para você rodar e passar por algum tipo de obstáculo, por exemplo. Então eu vou seguir aqui, ó, vou passar 50 km por hora na lombada. Ele vai passar com margem. Vou passar aqui, ó, 49. Ó, mesma coisa, suspensão com muita margem para enfrentar obstáculo, passa fácil. É um carro muito preparado para você rodar em condições adversas, em ruas de interior, cidades de interior, enfrentar paralelepípedo, buraco. Essa suspensão elevada que ele tem é muito própria para isso. E o carro, a construção dele se mostra muito firme, muito rígida, com uma proposta de poder aguentar muito esse tipo de condição. Exatamente por conta dessa proposta que a Citroën chama, né, de o hatch com atitude SUV. E ainda entendendo esse conceito aqui do C3, a gente pode entender que essa falta de assistências, sem controle de cruzeiro, sem, né, nada demais, barateia o projeto e também melhora para quem vai fazer um uso nessas condições, um uso em centros urbanos menores, cidades pequenas do interior, e que não precisa dessa tecnologia toda que serve mais para rodar em cidade grande. Né? Precisa apenas de um bom motor para fazer viagem, para fazer trecho longo de estrada e uma capacidade de enfrentar buraco e condição mais adversas. Porque agora, por exemplo, eu vou entrar em uma rua de paralelepípedo. Então, Avenida Borges de Medeiros, aqui em Porto Alegre, nesse trecho que não tem asfalto. Olha só, olha a capacidade que esse carro tem de passar pelo paralelepípedo. Muito bom, né? Porém, invade, claro, um pouco do ruído, mas a suspensão é perfeita para isso. Deixa a rua até bem melhor do que o que ela é na verdade. Agora, quando a gente começa a andar na oscilação, a gente percebe que a suspensão vai balançar, ó. Ela copia muito para cá para dentro. Então, por que eu digo que esse carro não vai ser o substituto do Up TSI? Porque ele não tem uma suspensão para isso, ele não tem um comportamento dinâmico ajustado para performance. A gente consegue entender aqui uma versão topo de linha, uma versão com motor melhor, mas não é uma versão esportiva. Encaminhando o nosso vídeo para o trecho rodoviário agora, a gente já percebe que o isolamento acústico aqui do C3 não é algo assim primoroso, né? A gente sente o barulho do carro, sente a rolagem dos pneus, quando passa um carro fora a gente sente, tá dentro da característica de ser um carro com uma construção mais em conta. Agora tem um detalhe aqui que eu percebi que, talvez além do sensor do estacionamento, a gente poderia ter um controle de cruzeiro nesse carro para que, né, a gente pudesse manter as velocidades na estrada e também um limitador de velocidade, porque você desenvolve velocidades acima dos limites, tanto na estrada quanto dentro da cidade, sem se dar conta, simplesmente numa tocada muito suave e sem se dar conta disso. Então talvez um pack de opcionais aí seria algo interessante aqui para o C3 quando a gente considera esses itens. Agora, a aceleração realmente é o ponto forte desse carro, olha só. Vou baixar aqui para 60 km por hora no modo normal. 60, apertei fundo, ó, empinou a frente, 70, 80, 90, 100 km por hora. Acelera muito rápido, e faz isso no modo normal. Eu tenho aqui a tecla Sport, bem escondida por sinal, que eu não consigo enxergá-la. Agora sim apertei aqui no Sport, porque ela fica bem aqui atrás, então é difícil da gente poder ver, e também não tem nenhum indicador aqui no painel de que ela está acionada, apenas um LED na alavanca aqui, no botão que fica escuro. E eu vou fazer o mesmo processo aqui, vou baixar para 60 km por hora de novo, apertei fundo, entregou um pouquinho mais, empinou mais à frente, 80, 90, 100. Muito bom, acelera super bem e, ó, mantém altas velocidades aqui na estrada. Porém, percebam a suspensão aqui, ó. Eu vou manter essa velocidade um pouco mais alta para a gente perceber o seguinte, ó. O carro anda muito, mas olha a suspensão, ó. Oscilando,
fazendo esse jogo característico do C3. Deixa eu tirar do modo esporte. Eu tô só no tato, entendendo que é o primeiro botão da direita para a esquerda. O que acontece aqui, ó? O carro segue com essa suspensão que, ainda que ela foi recalibrada, ela continua fazendo oscilações. Então não é aquela suspensão que te deixa grudado no chão, não é aquela suspensão que te joga para baixo. A aceleração é o ponto forte desse carro. Mas aqui a gente consegue entender que motor, potência e aceleração não são tudo para um carro. Ele precisa ter suspensão para que o carro não fique oscilando. E aqui a suspensão dá um soco no início, no primeiro toque da imperfeição, por exemplo aqui, ó. Passando com o carro aqui no olho de gato, a gente sente ela aqui, ó, né? Ó, ela dá um toque mais áspero na primeira passada no olho de gato. Mas lá no final, quando ela precisa manter o carro firme, ela não faz. Ela mantém ainda aquele jogo, né? Aquela ideia do tapete voador. Então, ainda que a gente tenha um motor aqui, a gente não tem de fato um comportamento dinâmico e esportivo de outros carros que a gente já conhece. E rodando aqui na estrada, é bem plausível da gente conseguir médias de consumo muito interessantes. Eu vou até zerar aqui, a gente vai andar um pouquinho mais em trecho rodoviário e eu vou ver qual é a primeira marcação que a gente já vai conseguir aqui no consumo médio, até porque esse carro não tem consumo instantâneo em termos, né, de marcação, né, de média aqui no painel. Mas enquanto isso, a gente vai aproveitar para fazer uma curva aqui na estrada para poder analisar um pouco melhor o comportamento do carro, né? E a expectativa já é que ele vá oscilar e que ele vá inclinar um pouco, mesmo com esse motor potente. Então vou fazer o seguinte, vou entrar, tem um carro na frente, mas eu vou entrar aqui a 50 km por hora, ó, muita inclinação lateral, canta pneu, inclusive, chega no limite dele muito rápido. Então a gente percebe que a dinâmica do carro não é aprimorada como o motor é. Ela não acompanha essa velocidade mais alta que o motor desse C3 aqui nos entrega. Então isso a gente consegue entender a proposta do carro, né? Ele segue sendo aquela vocação mais altinho, mais o hatch com atitude SUV e que não se propõe de fato a ter uma dinâmica mais esportiva e mais aprimorada. É uma versão diferenciada, é uma versão topo, né? Mas a gente precisa entender isso. Agora, dentro desse contexto aqui, acelerar esse carro é algo muito gostoso, porque olha só, ele vai muito rápido e freia também muito bem, muito condizente, né, com o motor que ele tem. Depois da experiência com esse Citroën C3, a gente confirma que essa versão U é uma versão topo, é uma versão mais descolada, é uma versão mais jovial e com um motor muito melhor do que as outras, porque ele consegue ter o mesmo consumo de combustível do 1.0 aspirado e anda muito mais, entrega muito mais. Agora, não dá para a gente dizer que essa é a versão esportiva, é uma versão esportiva e também não dá para a gente dizer que esse aqui vai ser o novo Up TSI, porque as propostas são bem diferentes e o comportamento desse carro não lembra em nada um Up TSI, principalmente por conta da suspensão, como a gente viu no vídeo. É como aquele Citroën C3 que a gente tinha antes na versão Fuel Pack, motor 1.6, câmbio automático. E eu vou dizer, inclusive, que aquele talvez seja mais equilibrado até, porque o desempenho está mais condizente com o acerto de suspensão. Independente disso, esse carro ficou ainda assim gostoso de dirigir e tem bons atributos. Um deles é a própria simplicidade. Tchau e até um próximo vídeo.